som. Boa noite. Para quem está aqui, para quem está em casa, boa noite, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. A gente se sente feliz de poder estar junto, mesmo não podendo ficar muito junto, mas pelo menos a gente pode estar próximo. E eu tenho aprendido que mesmo quem está no virtual só é o contrário de presencial, mas não é o contrário de real, né? Então, para quem está conectado aí com a gente, que está assistindo, a gente também está junto e nós vamos adorar o nosso Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo louvor. Então, antes de nós começarmos a nossa adoração, vamos reconhecer a presença do Senhor aqui, nesse lugar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença em nós. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita em nós e age em nós e através de nós. Nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar e te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui para adorar o teu nome, para refletir na tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de te servir com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos bens, com toda a nossa vida. Nós te agradecemos por esse privilégio e te pedimos que dirija tudo que vamos fazer nessa noite. Abra os nossos corações, abra os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Nós te pedimos também pelos nossos irmãos que estão em casa. Te pedimos que continue guardando, cuidando também do nosso país, dando sabedoria aos nossos governantes, abençoando as nossas igrejas, que o Senhor esteja conosco em qualquer lugar que nós estejamos e nós possamos reconhecer a tua presença e perceber o teu amor por nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 31 a 39. É um texto bastante conhecido da palavra de Deus, em que Paulo afirma que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nós podemos louvar ao Senhor pelo seu amor. Então, eu quero convidar você a se unir a nós e cantar, porque Ele não poupou o seu próprio filho, nem o próprio filho. Como alguém que deu o seu próprio filho por nós, não nos dará também com Ele todas as outras coisas? Então, nós vamos cantar duas canções que falam exatamente sobre isso. Todo som e quem nos separará. Quero convidar você que está aqui para se colocar de pé, você que está em casa, para cantar com a gente também.
sonda o meu interior. Conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe aquilo que sou. Nem o seu próprio filho tocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo.
tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de missões nacionais. E esse ano o nosso tema é Porque Ele me amou. Porque Jesus nos amou, porque Deus deu o seu Filho por nós. Ele nos garantiu que nós também podemos amar. Amar aqueles que não merecem, mas amar aqueles que carecem desse amor. Como um dia Deus nos amou, porque nós precisávamos. E esse cântico que nós vamos cantar, na verdade, é um hino, né, do cantor. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Esse coro, inclusive, né, esse coro do hino, ele foi incluído, né, no nosso hino oficial. Quem ouviu aqui semana passada, no meio do hino, né, tem uma ponte com esse coro. Então, hoje a gente vai, no final do culto, ouvir novamente o hino de missões. E essa parte a gente já conhece, né? Cristo me amou e me livrou. Então, quero convidar os irmãos a cantar isso com muita convicção. Eu, perdido pecador, já me achava sem vigor, mas Jesus viu o meu estado, me estendeu a mão e conseguiu me salvar da perdição. Então, é isso que nós vamos cantar agora com muita alegria. Tem aí, Cristo me amou e me livrou. Tá. Hã? Ele está aí na área de trabalho. Cristo me amou e me livrou. Achou? Pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, sem perecer nem dor. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Com seu poder e seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar.
Cristo, meu Salvador, me libertou. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então vamos falar de missões, né? Se há alguma coisa que coloca um sorriso no meu rosto, é a obra missionária. E quando a gente acompanha o que Deus está fazendo, apesar de nós, né? Através de nós, apesar das nossas limitações, Deus tem feito grandes coisas através da vida dos seus missionários e através das nossas orações e das nossas ofertas e da nossa mobilização. Então, nós estamos falando do nosso tema. Quem é que já sabe o tema? Tcharam? Porque Ele me amou, né? Aqui na minha máscara, ó. Porque Ele me amou. E a divisa, quem é que será que sabe onde está? Tcharam! Até o final da campanha tem que decorar. 1 João 4,19. Nós falamos semana passada. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos falar todo mundo junto? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. É bom a gente saber o endereço, né? Então, nós amamos, nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. E nós amamos a Ele, mas também 1 João diz que nós não podemos dizer que amamos a Deus e não amar o nosso próximo. Então, o amor a Deus, ele se expressa no amor ao próximo. E porque nós amamos, aí nós fazemos 4 coisas, que é o acróstico da palavra amor. Amo, multiplico, oro e reparto. Você não vai esquecer mais. Amo, multiplico, oro e reparto. Amor. Então, nós estamos fazendo algumas coisas. Nós temos já fazendo algumas ações missionárias, né? Então, essa semana eu coloquei lá no grupo, eu ajudo na lata. Então, alguns irmãos já estão catando latinhas, né? E eu só quero dar uma orientação para os irmãos. Quem catar a maior quantidade de latinhas vai ganhar uma camisa de missões e uma máscara de missões, bem bonita aqui, igual a minha, assim. Então, tem gente que já saiu na frente e até já me entregou. Mas eu vou pedir para os irmãos tomarem o seguinte cuidado. Quando os irmãos pegarem a latinha, passar uma aguinha, né? Ela não precisa lavar muito não, mas passar uma aguinha nela e amassar, para ocupar menos espaço, né? Então, e aí você conta lá, quando você fizer um saquinho, você conta quantas latinhas eu estou entregando. Eu não vou conferir, não, vou confiar nos irmãos, né? E aí você vai pôr no papelzinho assim, tantas latinhas, seu nome. E aí as suas eu já contei, viu, Cícero? Já contabilizei as suas lá. Então, a gente vai colocar o nome e aí eu vou contando, né? Quantos. Então, vocês têm que correr atrás, porque tem gente que já está lá na frente, viu? Mas, se você quiser ter a camisa da campanha e a máscara da campanha antes, né? Para você andar bem bonito, você pode encomendar, porque essa semana nós vamos fazer um pedido lá para o Rio de Janeiro. Mas nós vamos fazer um pedido só, tá? Então, essa semana, se você quiser, você precisa falar comigo até quarta-feira. Pode falar lá no grupo, ou pode me mandar mensagem no privado. E eu vou colocar lá, vou fazer o pedido para a nossa igreja, tá? Então, alguns irmãos me pediram, porque me viram com a blusa semana passada, me pediram para pedir camisas. Eu não vou pedir camisas para vender, eu vou só encomendar aquelas que os irmãos quiserem. As camisas de adulto custam R$35, a máscara custa R$5 e as camisas de criança custam R$30.
Então, eu coloquei os modelos lá, tem preta, tem verde água, verde limão, né? E alguns irmãos já fizeram a sua encomenda. Então, até quarta-feira, os irmãos que encomendarem, eu vou pedir e a gente vai fazer esse pagamento no cartão de crédito. Então, ele pode ser dividido em 2 vezes, para o mês de outubro e para o mês de novembro. Mamão com açúcar, bem divididinho, então, para todo mundo poder fazer isso, tá? Então, se você quiser, é uma camisa muito bonita que vai ficar também com você, para você andar com ela por aí e fazer propaganda também, tá? Então, essas 2 ações, e eu quero deixar com os irmãos um vídeo muito bonitinho, que é um cordel, um dos nossos projetos mais queridos de missões nacionais, é o projeto do Sertão. E nós temos hoje os Radicais Sertão. E nós estamos sonhando, irmãos, muito alto. Nós estamos sonhando com uma carreta. Jesus transforma o sertão. Uma big carreta com um mamógrafo, consultório odontológico, para desbravar o sertão, consultório médico, para desbravar o sertão, dizendo que Jesus transforma. E o sertão, ele tem uma característica muito típica, né? Que é o cordel. No Nordeste, as pessoas têm muitos artistas, né, que fazem cordel. Então, esse ano, Missões Nacionais lançou um cordel porque Ele me amou. Então, eu quero convidar vocês a curtirem esse cordel, que tem uma mensagem muito bonita, como o nosso momento missionário de hoje, tá bom? Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois repito. Eu vou falar aos amados que Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão e serra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor.
Amém. Escutei um sacodezinho aí na hora do vídeo, né? É o pessoal que nordestino, deve ser, né? É, né? Graça e paz, irmãos. Deus nos abençoe nessa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez, celebrando ao Senhor, glorificando ao Senhor e podendo estar juntos, né, fazendo isso. Tanto aqueles que estão aqui presencialmente, quanto os que estão em casa, né? Como a Rogério falou ali, virtual não é o contrário de real, né? Não é porque algumas pessoas estão adorando e cultuando virtualmente que também não estejam adorando de verdade. Amém? Nós vamos continuar a nossa série das 7 cartas às 7 igrejas de Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Tiatira. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Apocalipse capítulo 2, 18 a 29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição. Obrigado, irmão. E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e a todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que lhe guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Te entregamos esse culto, Deus, nas tuas mãos. Que o Senhor, Deus, venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor fale conosco, Deus, segundo o teu querer, segundo os teus propósitos em todas as coisas, ó Deus. E que nessa noite, mais uma vez, o teu Espírito venha falar ao nosso coração através da sua palavra, Pai. Nos colocamos à tua disposição. Pedimos que teu Espírito Santo tire tudo aquilo, ó Deus, que é distração, tudo aquilo que nos impeça, Senhor, de ouvir, de entender, de compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Nós nos colocamos à tua disposição
Que o Senhor possa, Deus, falar conosco conforme a tua vontade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Essa carta é a maior de todas as outras em termos de conteúdo. É a mais extensa. É a que vai trazer talvez o maior número de expressões, de ideias a respeito daquilo que o Senhor quer ensinar e quer falar para a igreja aqui. E como sempre eu quero dar primeiro para os irmãos um panorama de o que era, como era, qual era o contexto da cidade e da igreja ali em Tiatira. Essa cidade de Tiatira era a menor de todas as 7 cidades que nós vamos ver. Hoje nós estamos chegando exatamente na metade, né, da nossa série, digamos assim, né? Ficaram 3 para trás e agora tem 3 para frente. Então, a cidade de Tiatira era a menor de todas as 7 que nós vamos ver. Ela não tinha aquele apego ou aquele culto ao imperador tão forte quanto tinha nas que nós vimos anteriormente. Não era uma cidade muito grande, mas era uma cidade muito importante no contexto daquele tempo, especialmente no que diz respeito à questão comercial. A cidade de Tiatira é uma cidade muito famosa naquele tempo em razão do seu comércio. Ela ficava exatamente entre as duas cidades, né, de Éfeso e Pérgamo, se não me engano. Acho que é isso mesmo. E ela ficava num caminho, numa estrada estratégica para exportação, principalmente de tecido, que era o principal comércio naquela cidade. A principal atividade naquela cidade era o comércio de tecidos. E tinha muita gente ali naquela cidade que trabalhava com essa produção de tecidos e com outras artes também manuais, e trabalhavam então e vendiam essas coisas, exportavam essas coisas. E uma outra característica importante nessa cidade é que ela tinha muitas associações comerciais. O que são associações comerciais? É como se fosse um sindicato que a gente conhece hoje, né? Então você tem um sindicato ou você tem uma associação, como existe hoje algumas associações, por exemplo, tem um Banco Sicoob, por exemplo. O Banco Sicoob começou como uma associação de agricultores, né? Fizeram uma associação, então lá tinha muitas associações comerciais. Para alguém trabalhar na cidade de Tiatira, ele tinha que fazer parte de uma associação comercial. Então, a grande característica ali era a presença forte dessas associações comerciais, e dentro dessas associações comerciais existiam cultos a divindades, a imagens pagãs. Então vamos supor, eu sou um artesão, cheguei na cidade de Tiatira e eu quero trabalhar com a minha arte, eu quero vender a minha arte. Eu só vou conseguir trabalhar, eu só vou conseguir entrar no eixo daquela cidade ali e vender aquilo que eu produzo se eu começar a fazer parte de uma associação de artesãos. Até aí tudo bem, né? Entre aspas. Só que essas associações, elas praticavam diversas festas ou cultos em que essas pessoas que faziam parte dessas associações precisavam participar dessas festas. E aí você já começa a imaginar que tipo de festa era essa. Eram essas festas regadas a muita bebida, muito vinho, muita comida e com uma particularidade: tudo isso consagrado e oferecido aos deuses pagãos a quem eles serviam. Então esse era o contexto da cidade de Tiatira, vamos dizer assim, por alto. E aí você já começa a pensar, como é que os cristãos então trabalhavam nessa cidade? Se para fazer parte de uma associação comercial ele tinha que fazer parte desses cultos,
Como é que um cristão trabalhava? Justamente essa pergunta: como que os cristãos trabalhavam? Eu queria saber também a resposta, porque o texto não nos traz isso. As informações, né, desse contexto não nos mostram a realidade do dia a dia daqueles cristãos, mas a gente sabe muito bem, e o texto vai nos apontar isso, né, quando diz aqui no versículo 19, acompanha comigo aí: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Cadê? Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Está começando a entender? Quando o texto diz aqui que essa Jezabel incitava os cristãos, incitava os crentes, os servos de Deus, a comerem de coisas sacrificadas, a se prostituírem, e essa prostituição aqui, como nós falamos semana passada, é uma prostituição religiosa. É aquela ideia que eu falei semana passada, de uma noiva que está aguardando a chegada do seu noivo para se casarem, e ela se agarra com o outro no caminho. A gente, como eu falei semana passada, a gente pensa nisso e a gente fala assim: mas que absurdo uma coisa dessa. Não dá nem para pensar numa coisa dessa. Mas é exatamente essa a figura que o texto vai apresentar para nós, e não é uma figura, digamos assim, nova. A gente vai ver isso lá no Antigo Testamento, quando Deus chama a atenção do povo de Israel. Lembra? Que o povo vai falar que Deus vai falar com o povo de Israel que eles estavam se prostituindo. Era essa mesma ideia. Então aqui traz de volta essa ideia da idolatria e do prestar culto a outros deuses, do submeter-se a outras religiões, a submeter-se a outros deuses e a prostrar-se, prestar cultos a esses deuses. Era essa a prática, digamos assim, que essa Jezabel incitava o povo e a igreja ali naquele lugar. É interessante que a gente vê aqui que tem, como nós vimos em outras cartas, tem os elogios. E quais são os elogios? Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. E interessante que ele vai dizer que as obras são mais numerosas do que as antigas. Ou seja, eles estão trabalhando mais, estão fazendo mais, estão amando mais, estão produzindo mais do que produziram antes. Diferente do que a gente vai ver em Éfeso, por exemplo, quando o texto lá vai dizer: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, diminuiu o fogo, né? Diminuiu o entusiasmo, diminuiu aquela gana de servir ao Senhor. Aqui em Tiatira não, aqui em Tiatira é o contrário. Parece que cada vez mais eles estão ficando mais fervorosos, eles querem trabalhar mais, eles querem servir mais, eles têm mais amor cada vez mais. Mas, como nós vimos também em outras cartas, tem um porém. E qual era o porém? Eles estavam tolerando a tal da Jezabel. Não se sabe se esse nome Jezabel era o nome real dessa mulher, ou se era só uma referência a reis. Lembra da Jezabel lá no livro de Reis, principalmente lá em 1º e 2º Reis, quando a gente vai ver a figura de Elias combatendo lá contra Acabe, né? Aí Elias sobe lá no monte, aí ora, desce fogo do céu e acaba com o holocausto. E aí Elias, né, naquela euforia toda, mata todos os profetas de Baal. E aí ele fica muito feliz, muito alegre, porque parece que agora as coisas vão dar certo. Mas aí Acabe corre lá e conta para Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, e ela manda um recado para Elias: amanhã. E aí o que acontece com Elias? Elias entra em depressão.
e foge. Não se sabe se essa Jezabel aqui, o nome Jezabel é só uma referência para fazer uma comparação com aquela Jezabel, ou se o nome dela é realmente Jezabel. Mas isso não tem influência nenhuma, digamos assim, no resultado da coisa. E qual que é o resultado da coisa? É que Jesus, como nós já falamos aqui, é Ele quem está escrevendo essa carta, é Ele quem está chamando a atenção dessa igreja, é Ele quem está falando para essa igreja, como fala para todas as igrejas, e Ele fala aqui que essa Jezabel está conduzindo ao povo a uma prostituição. E mais, essa prostituição, essa ideologia, digamos assim, que a tal da Jezabel está tentando implantar na igreja ali, é a mesma dos famosos nicolaítas que nós vimos também nas outras cartas. Ela tem os mesmos pensamentos. Por quê? Porque na hora que chega na prática da vida ali naquela cidade, o que acontece é que ela vai incitar, né? Ela vai dizer, digamos assim, ela vai pregar para aquelas igrejas ou para aquela igreja ali, e vai dizer que não tem problema nenhum participar daqueles cultos que eu falei lá das sociedades, das associações comerciais. Não tem problema nenhum, pode participar, pode prestar culto para outros deuses, não tem problema. E como eu falei, aquelas festas desses grupos comerciais, dessas associações comerciais, eram aquelas festas que o povo romano estava acostumado a promover. Que tipo de festa era essa? Como eu disse aqui, festas regadas a muita comida, muito vinho, um banquete tremendo, né? E com o detalhe de que a grande maioria das comidas e das bebidas eram oferecidas ou consagradas aos seus deuses, né? E o pequeno detalhe de que haviam aquelas práticas que os romanos costumavam fazer nas suas festas, que era, por exemplo, não sei se você já ouviu falar isso, né? Acontecia o seguinte nesse tipo de festa, né? A pessoa comia, quando já estava cheio, não aguentava mais comer, fazia o quê? A Rogéria já fechou o olho ali, fez assim, já sabe o que é, né? Exatamente o que você pensou. Punha tudo para fora para poder comer de novo. Gula. No final de algumas dessas festas, as práticas sexuais eram extremamente liberadas. Não importa se você é casado, solteiro, não importa, está tudo liberado. Com quem você quiser. Homem, mulher. Já ouviu falar em bacanais? É exatamente isso. Era essa a prática daquelas festas, era esse o tipo de evento que eram produzidos ali naquela cidade por essas associações comerciais, e era esse o tipo de conduta que a Jezabel dizia na igreja que não tinha problema de se participar. Era esse tipo de conduta que ela dizia assim, não está ok. Uma expressão que a gente ouve muito nos nossos dias, né? Não tem nada a ver. E essa é a ênfase de Jesus aqui para essa igreja. Olha, vocês estão tolerando esse tipo de coisa. E percebe que, como nós vimos na carta de Esmirna na semana passada, não é todo mundo, não é a igreja toda que está envolvida nisso, mas existe alguns que estão se enveredando por esses caminhos. E a igreja, mais ainda, não repreende essa mulher, não põe ela no devido lugar.
Vai tolerando, vai tolerando, tolerando. E esse é o problema aqui. Jesus não quer, o Senhor não quer, Deus não quer que a igreja tolere esse tipo de conduta. O que Ele espera, o que Ele deseja, o que Ele quer da igreja é que a igreja tome posição em relação a isso, que a igreja aponte os erros, que a igreja diga: olha, você precisa se arrepender. Isso não é coisa de cristão. Esse tipo de vida não está correto para aqueles que são cristãos. E o texto vai dizer, versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Versículo 23, matarei os teus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Então o que Jesus está dizendo? Olha, já dei tempo para ela se arrepender. Eu já adverti, eu já falei, mas ela não quer se arrepender. E isso, irmãos, talvez seja um ponto que a gente precisa começar a pensar e trazer esse contexto para o nosso contexto e analisarmos ao nosso redor o que está acontecendo com a cristandade, digamos assim, no nosso tempo hoje. Eu não sei você, mas eu tenho visto uma crescente onda de pessoas que estão querendo, desejando viver um evangelho bem parecido com esse evangelho que a Jezabel está pregando. Eu tenho visto muitas pessoas acreditando piamente de que podem servir a Jesus, podem ser servos de Jesus e continuar vivendo as suas vidas do jeito que quiserem, sem compromisso com a igreja, para começar. E aí você vai pensar assim: mas eu já ouvi alguns pensamentos aí sobre um tal de desigrejados. Você já deve ter ouvido, né? Um movimento aí de desigrejados. Não tem muito problema nisso não, né? O pessoal só não quer ir para a igreja, mas eles querem Jesus. Será? Eu não estou dizendo de todos, obviamente que eu não vou generalizar aqui, eu vou falar de todo mundo, mas todo movimento nesse sentido, ele vai culminar em alguma coisa. Ele vai terminar em alguma coisa. E que tipo de coisa que vai terminar isso? Vão se unindo algumas ideologias, vão se unindo algumas ideias. Alguns que não querem mais relacionamento com outro, e então não quer a igreja. São aqueles que o dízimo não é bíblico, não é para o Novo Testamento, é coisa do Velho Testamento. Porque não precisa mais de pastor, você mesmo é o seu sacerdote, você é o seu próprio pastor. Não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa daquilo outro. Aí você vai desconstruindo o evangelho, vai desconstruindo a igreja, vai desconstruindo um ideal cristão. E daí a pouco você sobra com o quê? Você sobra com pessoas que vivem à sua maneira, que fazem aquilo que querem, do jeito que querem, que não dão satisfação para a Bíblia e que nem querem satisfação da Bíblia, que vivem o evangelho da maneira que desejam, como desejam, onde desejam, e que gritam aos quatro cantos que são de Jesus, mas vivem uma vida totalmente afastada daquilo que a Bíblia ensina. Não sei se todos os irmãos assistiram, mas
Se você puder, se tiver um tempinho, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste, acho que os dois últimos vídeos que eu e o pastor Johnny fizemos. Primeiro, teologia do coach, e o segundo, teologia da... Me ajuda aí quem assistiu, esqueci o nome agora. Liberalismo? Não é bem liberalismo, é outra palavra que me fugiu agora. Relativismo. Muito bem, Alan, parabéns. Relativismo moral e religioso. Assiste lá esses 2 vídeos e você vai entender do que eu estou falando aqui agora. É uma onda crescente no evangelho, digamos assim, do nosso tempo, de muitas e muitas pessoas fazendo aquilo que a Bíblia já disse lá quando Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, dizendo: olha, muitos reunirão para si seus próprios mestres, que vão pregar e vão dizer aquilo que eles querem ouvir. É exatamente o que está acontecendo hoje. E isso já começa lá com Jezabel. Tinha um outro grupo lá nesse tempo também, junto com a Jezabel, que era o grupo dos gnósticos. O que são os gnósticos? São aqueles que pregam ou pregavam uma ideia de que a gente precisa se desvencilhar de tudo que é material. A gente precisa se desvencilhar da materialidade para a gente se aprofundar em coisas mais espirituais, mais profundas. Isso parece uma ideia assim muito elevada, né? Parece, nossa, vamos nos aprofundar, vamos ser mais profundos espiritualmente. Mas essa profundidade que eles estão querendo dizer, e que a Jezabel faz parte desse grupo aqui, é a profundidade que o texto mesmo vai chamar de profundezas de Satanás. Veja aí no versículo 24, diz assim, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Quando ele diz aqui coisas profundas de Satanás, é esse paralelo aí que ele está fazendo com o gnosticismo. Sabe esse povo que está chamando vocês aí para serem mais profundos, para serem mais espirituais, para deixarem as coisas físicas, porque esse corpo nosso ele vai ficar. O que interessa é a nossa alma, o que interessa é a nossa espiritualidade. Esse discurso parece muito espiritual, Mas eles também vão dizer que o que importa são os seus prazeres. O que importa é você ser feliz. O que importa é você encontrar os prazeres da vida e desfrutar dos prazeres da vida. Não se furte a esses prazeres. Não negue a sua vontade, os seus desejos, porque isso faz parte de você. Se aprofunde nos seus desejos, se aprofunde nas coisas que você quer. Era essa a ideia. E como eu disse, muito parecida com aquilo que a gente tem ouvido hoje em alguns segmentos que se dizem cristãos. Então, a sentença para Jezabel, a sentença para aqueles que a seguem, que quando o texto diz aí no 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, não está falando de filhos literalmente. Onde ele diz matarei os seus filhos, ele está falando dos seguidores. Porque você vai observar no contexto bíblico de maneira geral, que muitas vezes vai se usar essa expressão, filhos de Abraão, filhos de Davi,
né? Essa expressão filhos de alguém, ela está apontando para aquelas pessoas que o seguem, que fazem parte do mesmo grupo, que estão seguindo a mesma ideologia, a mesma ideia, o mesmo pensamento. Então ele está dizendo: olha, todo mundo que segue a tal da Jezabel, a sentença de vocês já está posta. E a sentença está lá no versículo 22, que ele diz, né? A prostrarei de cama. Ou seja, vai sofrer. Vai sofrer. O negócio não vai ser fácil. Vai pagar por aquilo que está fazendo. E isso é muito importante pensarmos, porque se nós entendemos, como eu falei aqui, não sei se na primeira ou na segunda carta, se nós entendermos que esses textos, que essas cartas, eles têm dois objetivos, e que objetivos são esses? É falar, é tratar com essas igrejas no seu contexto imediato, mas também apontar para aquilo que Jesus está fazendo e vai fazer na sua igreja no futuro, e o futuro somos nós. Então a gente precisa entender que esse texto, ou estes textos, também são proféticos, e estão também, além do contexto no qual eles foram escritos, estão também apontando para um tempo, ou para outros tempos, que a igreja de Cristo viveria e está vivendo nessa terra. Então, quando a gente olha para trás e olha para a igreja de Tiatira, olha para a igreja de Pérgamo, de Esmirna, de Éfeso, a gente tem que aprender alguma coisa com esses textos. A gente tem que repensar a maneira como nós estamos vivendo o cristianismo e, principalmente, policiar a cada um de nós mesmos para identificarmos se por acaso talvez não estejamos ouvindo esse tipo de ensino muito sorrateiramente entrar dentro da igreja e a gente fazer o que os irmãos lá em Tiatira estavam fazendo: tolerar. Porque o que a igreja de Cristo não pode fazer é tolerar o ensino que não seja bíblico. É tolerar uma prática cristã ou um ensino cristão que diz a você que você não tem que se preocupar com a opinião de Jesus sobre a sua vida moral. Que você não tem que se preocupar com a opinião de Jesus sobre a sua conduta de vida. Que Jesus te ama de qualquer jeito. Que Jesus te ama do jeito que você é. Isso é óbvio, nós falamos isso aqui. Jesus te ama do jeito que você é, mas Ele não quer que você continue do jeito que você está. Amém? Como eu já falei aqui algumas outras vezes, é óbvio que o amor de Jesus, a salvação que nós temos em Jesus, ela não é alcançada por causa dos nossos méritos, porque nós somos bonzinhos, porque nós fazemos isso e aquilo certo. Não, ela é alcançada pela graça. E a graça foi nos dada, foi derramada sobre nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas como Paulo vai dizer, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. É o que muita gente faz. Eu sou livre em Jesus. Eu acho que ainda não entenderam que essa liberdade que Jesus nos dá é liberdade para escolhermos, deixarmos o pecado de lado. Escolha essa que nós antes não tínhamos. Porque antes de conhecer Jesus, nós não tínhamos escolha. Quem não conhece Jesus, quem ainda não tem uma relação pessoal com Jesus, acha que é livre, mas está preso pelo pecado, está aprisionado pelas suas próprias vontades. E quando a gente conhece Jesus, aí sim a gente se torna livre, porque
Porque aí sim a gente pode escolher: olha, eu não vou mais viver dessa maneira, porque Jesus me libertou disso. Então qualquer evangelho que caminha de direção diferente dessa, irmãos, a gente não pode tolerar. Como igreja de Jesus, a gente não pode tolerar nenhum ensinamento que caminhe numa direção oposta a essa. E era o que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Mas como nós vimos semana passada, Jesus, ele vai dizer, e ele sabe que não são todas as pessoas que estão caminhando nessa direção. Não são todas as pessoas que estão se submetendo a esse tipo de ensino. Não são todas as pessoas que estão se submetendo a esse tipo de ideologia. Não são todos os cristãos na igreja que estão vivendo esse tipo de vida. Mas há aqueles que são fiéis, há aqueles que estão conservando as suas vidas em fidelidade, e a esses ele elogia lá no início da carta. E a esses aqui no final da carta ele vai dizer, versículo 25: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa expressão: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O que eles tinham? Que Jesus está dizendo: olha, conserva o que vocês têm. O que eles tinham? Vamos voltar lá atrás, versículo 19. O que eles tinham? Versículo 19: conheça as tuas obras. E aí o que eles tinham? O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Era isso que eles tinham. Então Jesus está dizendo: olha, conserva o que vocês têm. O amor, a fé, a perseverança, o serviço. Conserva isso. Se vocês conservarem isso, já está de excelente tamanho. Se vocês persistirem a conservar isso que vocês têm, versículo 26: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Eu quero compartilhar com você aqui o Salmo 2, versículo 8 e 9. Salmo de número 2, versículo 8 e 9. Diz assim: pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Você viu aí alguma relação entre os dois textos? Está clara, né, a relação. Quando ele diz aí no versículo 26: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, e o 27: e com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços, ele está fazendo uma clara referência a esse Salmo número 2, versículo 8 e 9, principalmente o 9, quando ele diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás com um vaso de oleiro. Todos os dois textos estão fazendo referência a quê? Ao reinado eterno de Jesus, que ele compartilha com quem? Com o seu povo, com a sua igreja. A igreja de Jesus. E quando eu falo a igreja de Jesus, eu não estou falando de placa denominacional, eu não estou falando de um grupo X ou grupo Y. Quando a gente fala de igreja de Jesus, quando o texto bíblico fala de igreja de Jesus, ele está falando exatamente de quem Jesus está falando aqui nesse texto, no versículo 26. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Então, quem é a igreja de Jesus? Quem são esses que vão fazer parte
desse grupo que Jesus dará a eles autoridade, que compartilhará com eles o reinado do seu reino que é eterno. Os que se mantiverem fiéis. Os que se mantiverem fiéis. E fidelidade ao Senhor, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, fidelidade àquilo que o Senhor nos ensina é algo que a gente precisa guardar, assim como Jesus está dizendo aqui, ó, guarda o que vocês têm. E hoje em dia, penso eu, que isso seja ainda mais importante do que era quando Jesus disse essas palavras à igreja de Tiatira. Sabe por quê? Porque nós vivemos num contexto, não sei se você já ouviu essa expressão, mas a gente vive num contexto de muitos cristãos que são convencidos do Evangelho. O que é um crente ou um cristão convencido do Evangelho? É aquela pessoa que fala assim, mas Jesus é o único caminho. Eu já ouvi alguém falar isso. Não, Jesus é o único caminho. Jesus é a melhor coisa para a vida da gente. É a melhor opção que a gente pode fazer. Mas eu não optei por isso ainda não. Ainda não tomei essa decisão ainda não. Não é minha hora ainda não. Já ouvi isso. Vê se você já ouviu. Não chegou a minha hora ainda não. Eu preciso consertar algumas coisas na minha vida ainda para depois eu ir para Jesus. Tem muita coisa errada ainda que eu preciso consertar na minha vida para depois eu ir para Jesus. E assim muitas pessoas vão se convencendo do Evangelho, mas não se convertem ao Evangelho. Porque conversão implica em mudança de direção. É o que Jesus fala sobre a tal da Jezabel. Olha, eu já dei tempo para ela se arrepender. Mas ela, o texto diz, não quer se arrepender da sua prostituição. E essa é a realidade de muitas pessoas, não só naquele tempo, mas no nosso tempo de hoje. Há muitas pessoas que não querem converter-se, não querem mudar a direção das suas vidas, não querem submeter-se às suas vidas ao senhorio de Jesus. Elas querem reinar com Jesus com cetro de ferro. Elas querem ter o poder do reino de Deus. Elas querem ver os milagres do reino de Deus, mas elas não estão dispostas a submeter-se ao reinado de Jesus. Eu estava lendo hoje de tarde um livro, Deus no Banco dos Réus, presente de vocês, né? No dia do pastor, os irmãos deram um valezinho livro para nós, né? E eu comprei na livraria esse livro. Estava lendo um pouquinho dele hoje. E lá tem um capítulo que fala sobre milagres. E ele fala uma coisa bastante interessante. A pessoa que está predisposta a não crer no sobrenatural, a não crer nos milagres, a não crer nas coisas de Deus, mesmo que essas coisas aconteçam com elas, elas não vão crer. E ele ainda fala lá assim, a pessoa que não crê em Deus, que está predisposta a não crer em Deus, mesmo quando ela estiver lá no inferno, ela vai continuar crendo. Não acredito no inferno. Ela está lá no inferno, sofrendo no inferno, vai dizer, eu não acredito no inferno. Por quê? Porque ela já está predisposta a não crer. Então não importa o que aconteça, não importa a experiência que ela tiver, ela vai continuar predisposta a não crer, mesmo que ela viva as experiências. Enquanto que aqueles que estão predispostos a crer vão enxergar Deus e vão ver a ação de Deus até nas coisas mais simples do dia a dia. Vão ver os milagres de Deus nas coisas mais simples do dia a dia.
E é esse tipo de atitude que Jesus espera da sua igreja, que Jesus esperava daquela igreja, que Jesus espera de nós enquanto igreja hoje. Que nós estejamos predispostos a crer em Jesus, de tal modo que estejamos dispostos a mudar a direção da nossa vida, se assim o Senhor nos disser, mude. E o grande problema que nós precisamos aprender aqui com essa carta de Tiatira é que, infelizmente, talvez nos nossos dias existam muitas Jezabéis. Muitas Jezabéis que não estão dispostas a mudar a direção das suas vidas, que não estão dispostos a arrepender-se, mesmo que o Senhor chegue e diga: você precisa mudar a sua vida. Ainda assim, continuarão vivendo do jeito que querem. E é óbvio que o que Jesus diz aqui é a mais pura verdade, que estes receberão ou serão, não vou dizer nem castigo, né? Receberão a recompensa, o galardão que merecem. E é o que o texto diz: cada um será recompensado conforme as suas obras. Versículo 23: vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então a carta aqui a Tiatira, como as outras anteriores, vão nos levar a pensar quais são as nossas obras. Se seremos recompensados segundo nossas obras, quais são as nossas obras? Será que nós estamos nesse grupo em que Jesus diz aqui: olha, guarda o que vocês têm. Vocês têm sido fiéis, vocês têm sido amorosos, vocês têm têm servido com vontade, vocês têm trabalhado com afinco. Guarda isso. Isso é o mais importante que vocês têm. Continuem fazendo isso. Não se preocupem com outras coisas mirabolantes e maiores, não. Guarda isso que vocês têm. E é interessante que ele fala isso, né? Não colocarei sobre vocês um jugo maior. Ou seja, eu não vou exigir mais de vocês, não. Tudo que eu quero de vocês é que vocês guardem o que vocês têm. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Se você faz parte desse grupo, leve essa palavra com você no seu coração. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Mantenha a sua fé, mantenha a sua disposição, mantenha a sua fidelidade ao Senhor, porque o Senhor está olhando por nós. Encerrando aqui o versículo 27 e 28. E com cetro de ferro os regerás e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estrela da manhã, versículo 28. Quem é a estrela da manhã? Tem uma canção antiga, né? És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Lindo, né? Jesus é a estrela da manhã. E ele está dizendo isso aqui, ó: dar-vos-ei, assim como o Pai me deu, a estrela da manhã. Estrela da manhã aqui é essa referência realmente àquela estrela ou aquela luz que surge no meio das trevas. É aquela estrela que vem iluminar a escuridão. É a estrela que vem surgindo para trazer um dia novo, um dia iluminado, cheio da presença de Deus. E Jesus está dizendo isso: olha, eu darei a vocês a estrela da manhã. Vocês verão a estrela da manhã, se vocês mantiverem o que vocês têm. Que essa palavra de Jesus, aquela igreja, possa habitar no meu coração e no seu coração também.
que nós possamos entender cada vez mais que a nossa fé, a nossa esperança não é em vão. O Senhor a quem nós servimos, a fidelidade que nós mantemos a esse Deus, o nosso zelo pela sua palavra e pelo seu evangelho será recompensado pela estrela da manhã, a qual nós todos, diz a Bíblia, veremos nascer no céu. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que possamos nos achar fiéis diante do Senhor a partir de tudo isso que essa carta nos revela e nos mostra. Talvez muitas pessoas estejam precisando nesse tempo rever a maneira como tem servido ao Senhor. Talvez muitas pessoas estão precisando repensar que tipo de evangelho estão dispostos a viver. Porque hoje o Senhor Jesus nos chama a viver um evangelho de submissão à sua vontade. E qualquer outra coisa que seja diferente disso é estranho à vontade do Senhor. É estranho aos propósitos do Senhor. E que nós então possamos nos achar fiéis, como aqueles irmãos ali, e que naquele dia nós possamos ver a estrela da manhã. Amém? Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse tempo, que essa palavra de alguma maneira possa ter falado ao seu coração, que o Espírito Santo possa completar essa palavra no seu coração. Querido Deus e poderoso Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te engrandecemos porque o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos, ó Deus, diante da sua palavra, Senhor, aprender com aquilo que o Senhor tem nos mostrado, tem nos revelado, tem nos ensinado, porque cremos que a tua palavra é poderosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. Essa palavra vinda do Senhor, vinda do teu Espírito, ela é quem tem poder para nos transformar e para nos edificar. Então que essa palavra nos ensine, nos instrua e nos edifique, a fim de que nós sejamos encontrados, ó Deus, entre aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, entre aqueles como aqueles irmãos ali naquela cidade de Tiatira, naquele tempo em que essa carta foi escrita, assim como os irmãos anteriores na cidade de Esmirna também, e em tantas outras cidades, em tantos outros lugares pelo mundo, ó Deus, serviram ao Senhor com integridade, serviram ao Senhor com fidelidade. E muitos, ó Deus, que tiveram suas vidas ameaçadas e ainda assim mantiveram-se firmes e fiéis à tua palavra. Que nós sejamos achados entre esses, ó Pai. Nos dê a graça e a misericórdia de sermos conduzidos pelo teu Espírito, a fim de nos chamarmos, ó Deus, pelo nome do Senhor. Nos abençoa, Pai. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo nesse tempo, Pai. E aquelas pessoas, ó Deus, que porventura têm insistido em não se renderem ao teu evangelho, em não se renderem à tua palavra, em não entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus, para que o Senhor, ó Deus, possa assumir o controle de todas as coisas, que o Espírito Santo do Senhor toque nesses corações e nessas vidas, em nome de Jesus, e os quebrante, ó Deus, porque nós desejamos ver a salvação e a transformação dessas vidas também, assim como nós um dia fomos transformados, assim como nós um dia fomos encontrados pela tua graça, que a tua graça encontre, ó Deus, aqueles que de algum modo ainda têm resistido à graça do Senhor. Que o Senhor transforme esses corações em nome de Jesus, é o que nós clamamos. Amém e amém. Irmãos, essa semana, na quinta-feira,
na quinta-feira passada, eu avisei lá no nosso Instagram que aquele culto de quinta-feira tinha sido o nosso último culto de quinta-feira pelo Instagram, né? Como se diz, né? Nós já estamos abandonando as lives já, né? Já é tempo, como diria Provérbios, vou parafrasear, né? É tempo de fazer lives e é tempo de parar de fazer lives. Então, nós vamos parar com as lives de quinta-feira, né? E vamos começar a caminhar para a reabertura dos nossos cultos aqui nas quintas-feiras também. Não vou dizer que já vamos voltar essa semana, porque eu quero fazer essa consulta, vamos dizer assim, com os irmãos. Quero sondar com os irmãos, né, aqueles que estão prontos, que querem participar, que acham que é viável, que é propício esse momento de volta, né? E essa semana ainda não vamos voltar essa semana. Então, durante essa semana eu vou conversar com os irmãos aí, a gente vai chegar a um consenso. Mas de qualquer forma, não havendo a live na quinta-feira, o que nós vamos fazer? Eu vou gravar um culto de oração e vou postar esse vídeo do culto na quinta-feira no nosso canal do YouTube. Então, você quer ver o culto de quinta-feira? Essa semana, pelo menos, né? Você vai lá no nosso canal do YouTube, o culto vai estar lá, vai estrear, assim como estreia os nossos vídeos das crianças, vai ter o horário certinho, você vai lá e vai estrear como se estivesse ao vivo. Aí você vai dizer, pastor, mas eu quero fazer pedidos de oração no culto. Você vai fazer o seu pedido durante a semana, tá? Você pode ir lá no grupo, principalmente usa o nosso grupo de oração lá, a gente tem lá o Unidos em Oração, né? Usa ele, coloca lá, eu quero pedir oração pela minha família, por isso, por aquilo. Eu vou pegar os pedidos de oração lá e vou orar, né, por aqueles pedidos que foram feitos no vídeo, e lá no vídeo nós vamos orar junto. Amém? Então, você quer fazer pedidos, faça o pedido antes, para que eu possa, quando for gravar o vídeo, orar lá pelos pedidos lá no culto, quando eu for gravar. Amém? Na semana que vem, sem ser a semana próxima agora, a outra, não sei ainda. Pode ser que a gente já resolva voltar, pode ser que a gente ainda resolva esperar mais um pouco, tá? Mas aí vamos ver o decorrer dessa semana como vai ser, ok? Então eu peço que os irmãos estejam orando, estejam pedindo direção do Senhor, para que o Senhor nos dê direção para procedermos da melhor maneira possível, tá ok? Então que Deus possa nos direcionar nessas decisões que a gente precisa tomar a respeito dessa volta, né? Não sei se todo mundo viu, mas a Prefeitura de Lafayette lançou uma nova resolução, se não me engano, semana passada ou retrasada, abrindo mais ainda, digamos assim, né, a flexibilidade com as reuniões religiosas. Então, hoje, por exemplo, nós já podemos ter um número maior do que 30 pessoas, né? A flexibilização já dá isso, porque agora não é mais baseado no número de 30 pessoas, agora é baseado na capacidade, né? Então vamos supor, se a nossa igreja cabe 200 pessoas, o número seria 30% dessas 200 pessoas, entendeu? Então já começa a flexibilizar mais, mas ainda vamos devagar nisso aí, né? Ainda por enquanto mantemos 30 pessoas, porque o nosso espaço físico aqui está compreendendo esse número, né? Número ideal para nós até então vamos continuar mantendo o número de 30 pessoas, pelo menos por enquanto, ok? Mais para frente a gente vai reanalisando isso, ok? Uma outra coisa que eu queria falar, o nosso processo de emancipação da congregação já está rolando, tá? Ou seja, já entramos em contato com a associação para poder pedir o concílio que vai ser realizado aqui, né? Então, assim, as coisas estão se encaminhando, mas eu preciso que os irmãos façam o quê? Estudem. Estudem. Lembra que eu mandei lá no grupo nosso lá um questionário com bastante questões lá sobre eclesiologia, que são perguntas que possivelmente vão ser feitas no concílio. Lembrando que o concílio é para a igreja, não é para o pastor. Eu já passei pelo meu concílio já há alguns anos atrás, né? Então agora é o concílio da igreja. Quem vai responder as perguntas é a igreja. Eu não vou responder nada,
Tá? Então os irmãos precisam estudar. Se você perdeu, falar, pastor, não tem mais as perguntas, me pede que eu mando de novo para você dar uma lida lá. Se você vê essa pergunta aqui, eu não sei responder, não, manda para mim, pastor, a pergunta tal eu não sei responder, aí eu vou te ajudar, tá? Mas precisamos estudar, né? Para que quando chegar esse concílio, ainda não temos data, mas quando chegar, esteja todo mundo, tinindo para responder bem as perguntas e rapidamente a gente passar por esse processo de concílio e aí fazemos a emancipação da nossa congregação e nos tornarmos Igreja Batista Espaço Edificando Vidas. Amém? Amém. Então é isso, irmãos. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, né? Vai passar mais. Antes da Rogério passar mais um vídeo aqui, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado mais uma vez por essa noite, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ser gratos ao Senhor por todas as bênçãos, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Abençoa nossos irmãos que estão em casa também, ó Deus, participando conosco, celebrando conosco nessa noite. Visita, Senhor, os seus lares em nome de Jesus. Ministra a tua graça e a tua misericórdia sobre eles em nome do Senhor. Que o amor do Senhor Deus Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre o teu povo, no nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana de bênção, em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.